Primeiramente, ao apresentar esse tema, quando eu escolhi o tema de família, né, essa questão tanto de terapia familiar quanto de pensar uma certa antropologia filosófica sobre a família, eu gostaria de já deixar claro, né, quais as raízes epistemológicas e antropológicas que eu estou bebendo ao falar desse tema, né? Então, primeiramente, é o personalismo aí de Karol Wojtyła e o personalismo espanhol também, Ortega Gasset, Julián Marías, né? Eu vou tentar explanar os temas que eu penso ser pertinente nesse congresso, mas em alguns pontos eu tô fazendo uns apontamentos aqui que eu vou fazer a própria leitura do texto que eu compilei, né? Até para não me perder, para não perder as referenciais e para fazer jus aí, eu acho que o tema perde certa profundidade, né, ética e também talvez até de citar com coerência os autores, né? Então vamos lá. Primeiro, quando eu penso psicoterapia familiar, a gente tem que pensar de que tipo de homem a gente está falando, né? Então, como personalismo, eu penso a gente primeiro tem que ter muito claro, né, o conceito de pessoa, e eu começaria por aí, né? Pensar o conceito de pessoa bem diferente do sujeito, do indivíduo, né? Principalmente na visão mais materialista e mais cartesiana da nossa ciência atual, psicológica, que vai muito por esse caminho, né? Não é aqui que eu vou querer caminhar. Quero caminhar nesse lugar onde a pessoa concreta busca existir. Claro que a concretude da pessoa vai estar sempre nesse espaço de abertura, né, do ser. Então a gente nunca vai poder colocar numa caixinha. Mas a gente precisa em algum momento também deixar bem claro essa conceituação para não ficar de forma muito abstrata e também não se perder aí desses conceitos básicos para depois sim ampliar elas para horizontes mais amplos, né? Então, aí começando no tocante a isso, pensar em família, a gente precisa pensar no contexto mais concreto possível, né? É preciso respeitar a subjetividade de cada realidade familiar, mas antes é preciso mostrar um certo aspecto ideal da família, um certo aspecto integral da pessoa humana, um certo aspecto também integralidade do que é ser família. Então, quando eu penso nisso, não tem como fugir, né, desse conceito de plano original aí que o Karol Wojtyła faz na teologia do corpo, que é retomar esse conceito de família a partir do princípio, né, a partir desde o Gênesis, de toda a mítica que perpassa aí esse trecho do Gênesis, né, e talvez caberia bem aqui fazer uma certa até exegese desse trecho, né, do Gênesis 2, do versículo 18 ali em diante. Mas aqui vamos pensar primeiro, quando a gente está pensando no conceito de família também, pensar primeiro nesse conceito de corpo, né? Então manter sempre, quando a gente vai falar desse tema, manter sempre isso bem integrado. Não dá para pensar corpo e alma de forma dicotomizada, separada. A gente tem que sempre pensar nisso num aspecto integral, né? Então aqui eu usaria o Munier, né? Que para pensar a questão do corpo, ele fala, a gente não tem um corpo, a gente é corpo, né? Então a corporeidade é como o ser pessoa da gente se manifesta no mundo, né? E isso está intrinsecamente relacionado à nossa identidade enquanto pessoa, e por isso talvez não caiba aqui a gente fugir e nem se perder, né, em conceitos abstratos como gênero, como questões ideológicas que muitas vezes ficam muito presentes aqui. A gente já vai trazer bem claro isso, que o conceito de corporeidade, de sexualidade aqui, ele vai estar bem entranhado, né, na nossa estrutura enquanto pessoa, tanto física, biológica, psíquica, como um todo, né, sem certo reducionismo, tentar fugir também disso. Tentar fugir disso também, né. Então, quando a gente pensa na existência da pessoa quanto um ser corporal, a gente pensa que a família também se estabelece aí nesse âmbito, né? Nós somos família em um contexto onde cada um de nós está no mundo de forma corpórea, né? De forma material, de forma biológica, e isso tudo de forma bem integrada, né? E eu vou aproveitar aqui, por exemplo, um trechinho do Chesterton, né? Que diz: tributos
que o nosso tempo, tributos que de tempos em tempos direcionam a si mesmo, costuma identificar muitas vezes a nossa limpeza física com a pureza moral. Então, quando o Chesterton cita isso, né, eu penso bastante nas questões próprias até das patologias relacionadas à psicologia humana, né, que muitas vezes a gente for olhar lá, né, os transtornos obsessivo-compulsivos, aqueles principalmente relacionados à limpeza, né, eles muitas vezes eles estão muito presentes dentro da nossa sociedade porque a gente se perdeu de algum aspecto de uma certa base moral que precisava estabilizar todos os relacionamentos e toda a nossa ética e a nossa moral enquanto família, enquanto pessoa, enquanto ser dentro de uma sociedade, dentro de uma sociedade, uma família mais ampla, né? Então eu até volto assim nesse trecho porque talvez isso ajude a gente a pensar. Ele diz assim: logo que se começa a pensar o homem como uma coisa mutável e alterável, é sempre fácil ao forte, ao astuto, submetê-lo a moldes novos de toda sorte de propósitos artificiais, né? Então o Chester está falando que aqui precisa ficar bem claro os conceitos, precisa ficar bem claro essa questão da pessoa humana ter uma natureza. E isso também se perdeu muito na ciência moderna, principalmente depois de Descartes e posterior a Descartes, né? A filosofia foi trazendo para todas as outras ciências uma visão de homem que pudesse ser mutável, né? Por exemplo, dentro do existencialismo sartreano, né? Essa liberdade, quase que uma condenação que dissolve, né, toda a essência humana ali na circunstância. Então, tanto que a gente pode pensar de forma extrema na frase do Sartre, né? A existência precede a essência. Então, a partir daí, o ser humano não tendo essência, ele não tendo uma natureza, ele perde um pouco a sua ontologia, ele perde um pouco o seu chão, da qual tudo é possível, né? E aí o Chesterton até diz, moldes vão submetê-lo de pessoas cada vez mais fortes e astutas, né? No sentido até político e ideológico. A gente vai ver que o ser humano vai se colocando aí dentro de certas práticas ideológicas e propósitos de forma artificial e desumanizadas, né? E coisificando a pessoa humana. Então, quando a gente fala de família, a gente tem que sempre pensar em defender tanto o conceito de vida, né, quanto o conceito de pessoa humana e o conceito de família. Porque se isso fica fraco, né, a ideia de família vai se tornando cada vez mais diluída e fica cada vez mais difícil até a gente falar de forma mais concreta, né, sobre essa questão da família, se a gente esvaziar esses contornos, né. E a realidade familiar, ela tem e ela deve caber ali todo esse preâmbulo, até mesmo da questão que a gente pode chamar de um desejo de transcendência, né? Quando a gente estrutura uma realidade familiar, ali já tem uma certa simbólica de uma dinâmica que nos transcende, né? Então, voltando a Wojtyla, da teologia do corpo, a gente pode ver que a família trinitária, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, gera o Espírito Santo ali nessa dinâmica amorosa que nasce a natureza humana, que nasce o ser humano. É ali que está, de fato, as marcas de que a nossa natureza humana tem uma inclinação para o transcendente, né? Até a realidade familiar, nós tendemos a buscar essa dinâmica trinitária dentro da nossa realidade familiar, tanto que o próprio Gênesis vai concluir isso falando que o homem deixa seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, será uma só carne, né? Na unidade trinitária existe um tipo de comunhão que as três pessoas são um só, né? E na realidade familiar também, claro que é limitada, né? Igual Paulo e Efésios já vai dizer isso, que é sempre uma simbólica que nos aproxima de uma coisa que é muito maior, com certeza, não tenha dúvida. Até quando a gente pensa em matrimônio, em família quanto sacramento, né? É um desejo de aproximação de um sacramento maior, ou seja, de uma realidade do amor de Cristo pela igreja, que nós simbolizamos e estamos aqui na Terra, no sentido já para apontar esses sinais simbólicos que é nosso desejo de unidade, de comunhão aí vai se fazendo. Então também reitero aqui um livro bem interessante, chama Profundidade dos Sexos, né? Que ali também tem um trechinho, de novo de citação do Chesterton nesse trecho. Apesar que esse livro valeria a pena aprofundar até mais, mas eu tiro só esse apontamento no sentido do Chesterton lá, né? Onde o Chesterton é citado pelo autor. Eu retire o sobrenatural e sobrará somente o antinatural.
Então, na realidade familiar, não tem como a gente fugir em algum aspecto de pensar a família como um plano de Deus, né? Como um lugar onde a própria natureza humana busca transcender, né? E ali está a nossa participação como co-criadores, gerar nos filhos, né? Então, por isso que essa frase é bem forte: retire o sobrenatural da realidade familiar, né? E vai sobrar o antinatural. Isso não está só na realidade familiar, tudo, né? Até o nosso conceito de pessoa. E aqui eu volto e reitero, porque o Wojtyla sempre puxa bastante aí para os conceitos tomistas, né, dentro da filosofia, porque eles trazem de forma bem clara, né, a lógica e essa importância aí dos conceitos estarem bem definidos, mas ele também não se perde dessa questão da singularidade, que ele vai usar bastante o método fenomenológico, né, e também um pouquinho a ética do Max Scheler, para falar dessa experiência aí das virtudes, dos valores de um espaço de singularidade também que precisa haver quando a gente pensa realidade familiar, né? Então, para não me adentrar muito de forma muito demorada, eu vou tentar dar uma pulada aqui no tema. Já vou para uma das minhas defesas aí, o que eu quero defender aqui no sentido mais próprio, né? Que o matrimônio, ele é um certo recurso terapêutico que nos empurra, né, para a maturidade humana. Por quê? Quando a gente vive de forma individual, cada vez mais individual, a gente ainda consegue sobreviver num certo terreno do egoísmo, né? O matrimônio, ele tende a um pouco secar essas fontes de egoísmo, e se a gente quiser de fato aproveitar de forma muito pedagógica o matrimônio, esse terreno que de fato abre muitas possibilidades de maturidade, né? E é aqui que eu queria defender, que é um pouco que eu defendo, é a minha tese no Instituto Personalista de Madrid, né? Psicologia da Sexualidade e da Moral, em Karol Wojtyła, e essa defesa minha, que o matrimônio, se ele é de fato vivenciado de forma como na sua essência, como na sua presença mais, talvez mais simbólica e mais sacramental, a gente pode perceber que ele vai abrir possibilidades para a gente em todos os momentos, né? Principalmente os desafios, as dificuldades aí presentes na natureza humana, principalmente o conceito de concupiscência, né, e aos poucos eu vou estar entrando aqui, mas é diferente do amor natural, né, quando a gente pensa no casamento natural, duas pessoas que vão se juntar até quando o interesse de uma não desistir pela outra, né, enquanto o outro estiver dando algo que eu quero, sendo quem eu quero que ele seja, né, e já o matrimônio já não, ele vai e permeia, ele tenta alcançar, e de fato o sacramento já diz isso, né? Os dois serão uma só carne, e a gente até promete no altar, né? Vamos ser fiel na saúde, na doença, amando, te respeitando até o fim da vida, né? Então até que a morte os separe. Então esse próprio conceito que bate aí já coloca a gente diante de algo mais, né? Então já coloca a gente tentando elevar, e talvez colocar o amor aí num aspecto mais metafísico, mais elevado, né? Que não é, a gente não vai desprezar o amor natural, que ele também movimenta, até o amor antes dele se tornar sacramento é um empurrão importante, mas aqui eu vou entrar num aspecto mais que busca o amor, busca uma certa solidez, uma perenidade, né, que a gente só pode encontrar quando a gente pensa no amor enquanto sacramento e matrimônio, né. E o Papa João Paulo II, quando ele entra no amor e responsabilidade, ele coloca em voga bastante esses temas. Eu até queria citar um trecho dele aqui, né? O amor do homem e da mulher não perde em nada com essa conotação de renúncia temporária própria da continência periódica, né? O que ele está falando aqui? Ele está falando que o próprio ciclo reprodutivo feminino, né? E essa questão da mulher ser fértil em alguns períodos, outros não, já faz um movimento pedagógico para nossa vontade, né? Ele já educa a nossa vontade e já tenta colocar a nossa volúpia lá numa ordem, colocar a concupiscência num certo caminho mais humano, né? Cada vez mais indo para o caminho de vencer o egoísmo, né? E ele ainda termina assim: pelo contrário, ele ganha, porque a união das pessoas torna-se mais profunda por se fundar sobretudo na afirmação do valor da pessoa e não no apego sensual, não nos sentidos propriamente ditos, somente o prazer relacionado ao que o outro pode me oferecer, né? Então isso também fica bem claro aí
quando a gente vai pensar em toda essa continência periódica, em toda essa questão que os próprios métodos naturais e a própria dinâmica, não precisa nem de pensar em método natural, mas a própria dinâmica do corpo, né? Está instalado na nossa realidade biológica essa pedagogia. Isso também fica muito claro. E aqui, quando a gente pensa na essência do personalismo, né? A norma personalista vai dizer que o ser humano, e o Papa tem uma frase que é bem interessante também, né? A única coisa que eu vou até achar aqui, porque aqui, a pessoa é o ser para o qual a única dimensão adequada é o amor, né? Então não dá pra gente pensar em tratar como coisa a pessoa humana, não dá pra gente pensar em coisificar, porque aí nesse momento a gente está reduzindo o ser humano a muito pouco, né? E ele é de fato, e tem um mistério em torno dele aí, da qual a gente precisa se debruçar. E o Papa chama toda essa castidade conjugal, que nada mais é do que um certo domínio da nossa vontade e inteligência sobre os desejos, né? Não estamos dizendo que o amor conjugal não precisa ser movimentado pelo desejo, claro, né? E aqui eu até utilizo bastante aí um filósofo que eu gosto bastante, né? O Kierkegaard, Søren Kierkegaard, num livro dele que chama Matrimônio, que ele vai falar, será que dá pra gente conjugar? E ele fica um bate-papo entre duas pessoas ali nesse livro, né? E dá pra conjugar o amor humano, desse amor de dever, esse amor que vai até o fim, com uma estética do prazer, do desejo. Dá para ficar essas duas coisas concomitantes, dá para sobreviver o desejo no meio do dever, né? E aí eu vou discutindo aí no livro um pouco isso também, agora que eu não vou conseguir aprofundar esse tema. Mas o Papa João Paulo II chama isso de ternura desinteressada, né? Então na rotina se esconde não só um perigo da gente se acostumar com o outro, mas também tem muitos benefícios aí de um certo espaço onde abre a possibilidade de uma ternura desinteressada, né? E eu até volto de novo analisando essa questão da complementariedade, da própria questão biológica e psicológica do casal, né? Que vai ajudando a gente nesse aspecto de amadurecimento. Ele diz assim: como o organismo da mulher possui uma particularidade até na curva de excitação sexual, é mais demorada e lenta, a necessidade da ternura na convivência física, tanto antes quanto depois, tem sua justificação biológica. O que ele está falando? Então, na curva sexual, impulso sexual feminino e masculino, existe uma diferença. E ele até está dizendo que, de fato, essa diferença, ela também é pedagógica, né? E eu estou dando ênfase para vocês perceberem alguns aspectos aí da psicologia humana, eu diria até, talvez, da nossa sexualidade enquanto homem e mulher, que cumpre esse papel dentro do matrimônio de fazer essa dinâmica de empurrar a gente para a maturidade, tá? Porque se o homem tem uma curva rápida, a tendência é ele, se ele quiser só o prazer dele, ele não satisfazer a mulher, né? E a mulher, como uma curva mais lenta, mais exigente, mais longa, mas também com um orgasmo que se pendura por mais tempo, aí nessa dinâmica já existe uma busca de querer mais, como diz São Tomás, o bem do outro do que de si próprio, né? E ele considera, ó, considerando que essa curva de excitação é no homem mais curta e violenta, podemos afirmar que sua ternura na convivência conjugal tem um sentido e um ato de virtude. Eu acho espetacular esse trecho, porque de fato ele está falando, né, que a própria convivência conjugal, quando bem direcionada e orientada, né, dentro do aspecto quase que que a gente pode dizer do direito natural do corpo, né? Ele está dizendo que isso já naturalmente já nos coloca num movimento de dilatação do amor, né? Então ele chama até os atos, quando o homem consegue levar a mulher ao orgasmo e de fato consegue conduzir a mulher em todo esse percurso, ele não precisando disso para se satisfazer, ele faz esse caminho, ele está caminhando num caminho de virtude, ele está caminhando num caminho de dilatação, de vencer o egoísmo, né? Precisamente a continência, indiretamente também o amor, né? Então ele vai falando que essa dinâmica pode ser para o casal um caminho de amadurecimento, de crescimento, né? De crescimento no amor mesmo, nesse sentido, né? E eu volto a um conceito de Santo Agostinho aqui, que é a questão do corpo divinizado e talvez do corpo espiritualizado. O que seria isso, né? Definitivamente não são dois corpos que se atritam e se estimulam, porque isso seria uma masturbação coletiva, não seria uma relação sexual. Mas, de fato, na própria conjugalidade do amor, ali entre duas pessoas inteiras, né, elas se presenteiam especificamente com o que são, né, no masculino e no feminino.
E isso, respeitando essa linguagem do corpo, né, de forma mais natural, ela nos levaria a um certo, nos prevenir desse desgaste próprio do desejo por si só, né? Que se a gente vivesse de fato dentro do matrimônio, só empurrado pelo desejo, um momento isso desgastaria, no momento isso, o prazer, ele tem um certo limite, né? E quanto mais a gente busca ele, isso já diria Viktor Frankl, quanto mais a gente busca ele de forma incisiva, né? Ele chama isso de intenção paradoxal, mais ele se esvanece, mais difícil isso é de se realizar. E a gente quase que se auto-sabota, né? Então, dentro desse contexto aí, o Kicker vai falar bastante, e eu vou pular um pouquinho também esse trecho, porque ele vai ampliando esse tema, mas de forma filosófica, né? E pensando mais nesse sentido estético, né, do amor. E isso eu acho que talvez caberia em outro momento, né? Mas como que eu tô chamando? Porque até o termo, a castidade em si também, ela seria um certo ordenamento da nossa psicologia humana, né? A castidade traria pra gente também um certo recurso terapêutico pra gente se colocar enquanto pessoas saudáveis emocionalmente, né? Isso também se dá dentro do matrimônio. Mas quando a gente fala em matrimônio como essa ferramenta pedagógica e terapêutica, eu tô tentando movimentar isso para falar do tema da maturidade, né? É só olhar para nossa vida, não precisa, vamos pensar fenomenologicamente, né? A minha vida, a sua vida, se a gente olhar para trás e pensar, nossa, quando eu me casei, eu tive um empurrão na maturidade, né? Como eu era imaturo, como eu não... Aí depois os filhos vêm mais ainda, né? Faz esse movimento de amadurecimento, né? E aí a gente poderia estar citando aqui milhares de exemplos, um deles é como que a nossa vida conjugal e a sexualidade, a harmonia sexual vai mudar depois da vinda dos filhos, né? E não necessariamente para pior, se a gente tiver sempre em mente esse aspecto, né? Aspecto que a vontade e a inteligência tem que fundamentar o nosso amor, não podemos ficar à mercê do desejo, ai, agora eu quero, agora o outro não quer, isso viraria tipo, uma guerra quase infinita entre dois egos, né? E quando está presente aí no fenômeno da pessoa humana e da vida humana enquanto família, né? A gente busca amar e ser amado, é natural, né? E talvez até a gente aprender a amar e aprender a sofrer esteja no centro do eixo da realização humana nessa vida, né? Então aqui vale a gente destacar que quando a gente fala disso, a gente está falando de um matrimônio que cada vez mais caminhe para o nível de entrega sacramental, né, no sentido da totalidade, né? O Papa diz que o amor tem que ser livre, fiel, total e fecundo, né? Por que disso? Porque quanto mais ele caminha nessa direção, mais ele vai indo para a autenticidade. Quanto mais ele se distancia disso, mais ele vai indo para a objetividade, vai objetizando a pessoa, né? Então, desde ali de Santo Agostinho já deixava bem claro aí, né, nos livros dele sobre essa questão do matrimônio, a indissolubilidade, a fecundidade, a fidelidade, a castidade conjugal, né? A educação da prole, todos esses aspectos aí que ficam bem presentes quando a gente pensa em sacramentos do matrimônio, né? E aí eu traria até uma experiência de consultório, é muito fácil você perceber que às vezes as pessoas chegam no consultório, casaram no civil ou nem só começaram a morar junto, e quanto mais elas de fato começam a aprender a amar, elas começam a querer tornar esse amor de forma um compromisso que se eleve, né? Então, muitas vezes a gente pega no consultório situações em que a pessoa quer tornar o amor natural sacramental, né? Quer mesmo que vai se aproximando da fé, vai se aproximando, vai começando a compreender a capacidade de amar, se dilata, e ele quer de fato dar um sim para todo sempre, né? Mas nesse sentido, para que o sim seja perene, é preciso que esteja sempre em mente aí. Não dá para viver também empurrado pela natureza, tem que ser muito mais um amor de decisão e de vontade, né? Porque a natureza isolada, gerida por ela mesma, ela é inconstante por si só, né? Nossos afetos, eles por si só são uma certa gangorra. Eu também pego muitas vezes as pessoas no consultório, nossa, eu queria dominar esse sentimento, esse pensamento, né? E isso vai levando a uma certa neurose, porque os pensamentos, sentimentos, eles quase que são, por ser afeto, é algo que nos afeta, né? Vem de fora e nos movimenta. Mas o que a gente vai fazer com esses afetos, com esses sentimentos, é o que de fato nós podemos ter 100%, pensar e dominar por aí, né? Não pelo outro caminho, que de fato é cansativo. Eu traria aqui também um aspecto poético, né?
Eu gosto bastante da Adélia Prado como mineira, né? Não poderia desconsiderar essa riqueza dela quando ela fala sobre o casamento, né? O nome do poema dela é Casamento, e ele diz assim: há mulheres que dizem, meu marido, se quiser que pesque, mas que limpe os peixes, eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom, só a gente sozinho na cozinha, de vez em quando os cotovelos se esbarram, e ele fala coisas como, esse foi difícil, prateou no ar dando rabanadas, e faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa, vamos dormir. Coisas prateadas espocam, somos noivo e noiva. Adélia Prado, 1991. Então, esse poema talvez faça uma certa conclusão dessa ideia que eu quero trazer, porque nós vivemos em um tempo que, por vezes, não só pelo feminismo, todos esses movimentos aí que permeiam a nossa cultura moderna, a gente se perdeu de fato desse lugar da